Um vídeo muito emocionante, tocante, que circulou essa semana, da empresária e mãe Lia Paiva comentando de que forma que o vape contribuiu para a morte do seu filho de apenas 20 anos. Eu sou a Josiane Marchioro, eu sou médica pneumologista e aqui eu venho mostrar para você o lado médico de como, sim, o vape pode ter interferido na recuperação do Diego, que teve uma infecção bacteriana grave, que nós chamamos de septicemia, que é uma infecção generalizada, mas que ele vinha respondendo bem, com os outros órgãos se recuperando, rim, fígado, coração, mas, infelizmente, veio a falecer por um quadro de infarto pulmonar, e eu queria explicar para vocês melhor de que forma que o vape pode ter contribuído com isso. Pelo que eu pude levantar de informações, o Diego já utilizava o vape desde os 15 anos de idade. Então, já era um usuário recorrente, regular. E aí a gente começa a falar não apenas da lesão aguda pelo vape, que ficou muito divulgada na mídia, que é o que nós chamamos de EVALI, é a doença aguda pulmonar relacionada ao uso do vape, mas a gente já começa a falar de consequências a médio e longo prazo. Ou seja, não daqueles usuários esporádicos, mas sim de pessoas que já vêm usando o vape no seu dia a dia e há mais de um ano. Para que eu explique de uma forma didática, simples e que fique fácil de entender, eu vou usar uma figura aqui publicada numa revista científica inglesa, que fez uma revisão sobre as possíveis formas de lesão pulmonar do vape. Porque, claro, muitas coisas a gente sabe e muitas outras coisas a gente vem descobrindo ao longo desses anos aí, desde que esse boom do cigarro eletrônico veio nos atormentar. Para entender o que o vape é capaz de fazer no pulmão de alguém, você tem que lembrar de duas coisas. Que o vape é um dispositivo que aquece aquele líquido que tem ali dentro a altas temperaturas. Com isso, ele gera um aerossol, que é uma partícula tão fina, que ela é capaz de passar por toda a nossa árvore respiratória e chegar lá nos nossos alvéolos. Agora vamos para a segunda variável aqui, que é o pulmão. Essa partícula vai chegar no alvéolo. O alvéolo são aqueles pequenos saquinhos de ar, mas que são milhares deles dentro do seu pulmão e que são formados por uma membrana, uma parede tão fininha, que contém vasos ainda mais delicados. Agora vamos juntar essas duas coisas. Uma partícula ultra fina pegando fogo, chegando numa membrana super fina e delicada, coberta por vasinhos mais delicados e mais finos ainda, porque ele tem que ser muito fininho para conseguir captar o ar que você respira e colocar o oxigênio no teu sangue, que em última análise é a função do nosso pulmão, levar energia para o teu corpo através do oxigênio. Agora, eu ponho uma partícula pegando fogo, cheio de substâncias que ninguém sabe o que pode gerar no pulmão e coloco em contato com uma das membranas mais delicadas do nosso corpo. Isso pode dar certo? Pode fazer alguma coisa boa lá dentro? Então, eu vou mais para o canto aqui, para eu conseguir colocar a figura e projetar para você. Então, aqui, ó, ele mostra o caminho que esse aerossol vai seguir, lá da sua boca, chegando até seus alvéolos. Mas para isso ele passa nas tuas vias aéreas. E ali ele já aumenta a inflamação das vias aéreas, dos brônquios, que é onde passa o ar. E com isso ele já reduz a capacidade desses brônquios se defenderem de bactérias. Ou seja, ele altera a resposta imunológica, fazendo com que este pulmão esteja mais suscetível a infecções. E isso já acontece no brônquio, que é uma estrutura mais rígida, mais resistente. Imagina o que acontece no alvéolo, que é essa membrana muito mais delicada. Lá no alvéolo, ele vai lesar as células que recobrem essa membrana, fazendo com que libere várias substâncias oxidativas e pró-inflamatórias. Além disso, lembra que a gente comentou que tem vasinhos muito finos para captar o oxigênio? Eles também inflamam. Então, se a gente juntar tudo isso, o que estava acontecendo dentro do pulmão do Diego? Ele precisava se defender dessa septicemia, dessas bactérias que atingiram todos os órgãos. Enquanto os outros órgãos conseguiram responder, o pulmão dele, que já tinha uma inflamação crônica por causa do uso contínuo de vape, teve mais dificuldade, a imunidade estava alterada, não conseguiu combater adequadamente as bactérias e, além de tudo, os vasos, os capilares também estavam inflamados, facilitando o que a gente chama de infarto pulmonar, que foi a causa principal da morte. E o que é o infarto pulmonar? É um vaso que foi ocluído e aí o tecido que devia ser nutrido por esse sangue, ele acaba necrosando.
morrendo. É o mesmo mecanismo de entupir uma coronária e ter um infarto do miocárdio, só que isso acontecendo no tecido pulmonar. E o que eu posso concluir, infelizmente, é que o vape contribuiu para o óbito do Diego, pois num pulmão de 20 anos, ele deveria ter uma capacidade de enfrentar essa infecção de uma forma melhor, com um pulmão menos inflamado cronicamente e com isso também com os vasos menos suscetíveis a uma obstrução e ter evoluído para um infarto pulmonar. Eu queria encerrar esse vídeo com todo o meu carinho, meus sentimentos para a mãe Lia Paiva, de mãe para mãe, e como médica toda a minha gratidão por você ter tido a generosidade de vir a público gravar esse vídeo no momento de uma dor extrema, para alertar outros jovens desse risco que às vezes é desconhecido por eles do uso crônico de vape.